O rei Alpha sobrevivera a 8 guerras de fronteira, 4 tentativas de assassinato e um cerco onde terminara o pequeno almoço com uma flecha no ombro. Depois, a doutora Ivar Null, com uma minúscula agulha médica, perfurou a pele ao lado do seu ombro ferido. O enorme lobo negro desmaiou tão perfeitamente que 3 guardas reais bateram palmas antes de se lembrarem que o paciente inconsciente era o seu rei. O silêncio caiu como uma bomba na enfermaria real. Ecoou pelas paredes de pedra branca, pelos ganchos de latão das lâmpadas, pelos armários de ervas trancados e pela longa mesa de tratamento que o rei Garrick Thornale evitara com uma pontualidade assustadora. A chuva batia furiosamente nas janelas altas. O ar estava impregnado de pelo molhado, ferro, ervas amargas de luar e fumo de campo de batalha. Um rasto de pegadas lamacentas atravessou o chão de azulejo. Terminava onde o alfa mais temido dos reinos do norte se rendera à gravidade. A vara olhou para ele. O lobo era maciço, mesmo descaído. Ocupava a maior parte da sala de tratamento. O seu pelo negro estava encharcado de chuva e sangue. O seu ombro esquerdo estava mal enfaixado com linho de guerra rasgado. Os seus olhos dourado-acinzentados estavam fechados. As suas orelhas tinham achatado no momento final, antes da desgraça. A agulha na mão de Avara era mais curta que o seu menor dedo. O capitão Orin, comandante da guarda real, baixou as mãos que batiam com o cuidado de um homem que escondia traição. A sua armadura fez um pequeno e culpado tilintar. Avara olhou para ele. Foi aplauso médico, capitão? O rosto de Orin ficou vermelho por cima da barba. Reflexo, doutora. Deve ser tratado. 2 guardas mais jovens olhavam para o chão com tanta intensidade que poderiam ter descoberto um novo continente. Um assistente de curandeiro fez um som semelhante a uma chaleira a tentar não rir. A chuva continuava a chocalhar o vidro, completamente desrespeitosa com a monarquia. Ivora agachou-se ao lado do rei lobo caído e pressionou 2 dedos no ponto de pulso sob o seu maxilar. Forte, demasiado rápido, não a falhar, não envenenado até ao colapso, apenas desmaiado. Claro, ela trabalhara 15 anos para se tornar a mais perspicaz médica de trauma lupino no palácio de Thornavel. Reconstruíra patas esmagadas, selara lacerações de presas, drenara furúnculos de febre lunar e uma vez retiraram o espinho de um duque que soluçara em 3 línguas. Nada disso a preparara para escrever medos de agulhas reais num gráfico médico. As pálpebras do rei contraíram-se. Ivor inclinou-se mais perto. Vossa Majestade, se me pode ouvir, mexa a sua orelha direita. A sua orelha direita mexeu-se. Depois a sua orelha esquerda também se mexeu, talvez em protesto. Bom, Ivra anotou. Está vivo e dramático. O enorme lobo abriu um olho. Era um olho terrível, dourado pálido e cinzento. Frio o suficiente para fazer soldados confessarem crimes que apenas consideraram. Tinha acabado com rebeliões. Tinha silenciado salões de banquete. Tinha feito príncipes estrangeiros reconsiderar a sua postura. Ivara não se moveu. Olhou de volta com o tédio paciente de um médico que já tinha visto 3 reis, 2 príncipes e um conde histérico tentarem intimidar uma infecção. Não me olhe com essa cara, disse-lhe ela. Se o olhar curasse veneno, eu mandá-lo-ia para casa e deixaria que olhasse para o seu próprio ombro. Orn tossiu na mão. O olho do lobo estreitou-se. Ivara alcançou o quadro do gráfico. Os seus clipes eram de latão, não de prata. Nada na enfermaria real continha prata. Lobisomens não podiam tocá-la sem dor. Cada ferramenta era de osso, pau-ferro, latão, cerâmica, pedra lunar ou ferro de lobo. O palácio verificava 2 vezes por semana, porque um nobre tolo trouxera uma caixa de rapé de prata para a recuperação e transformara 3 pacientes em móveis. Escreveu com um lápis de carvão. Paciente observado na forma de lobo. Ferida de farpa de ferro lunar no ombro esquerdo. Resposta de desmaio desencadeada por agulha confirmada. Dignidade real criticamente instável. Orin espreitou por cima do seu ombro. Ivara inclinou o quadro para longe. Se reler o meu gráfico, registrarei a curiosidade como uma infecção secundária. O capitão deu um passo atrás. O lobo tentou levantar-se.
Isso era ambicioso. Também era estúpido. As suas patas dianteiras apoiaram-se, as suas garras arranharam o azulejo e o seu ombro ferido tremeu sob a ligadura molhada. O veneno de ferro lunar escurecera o pelo à volta da ferida, numa mancha azul-negra opaca. Ivara pousou uma mão na sua pata ilesa. Não foi um gesto gentil, foi um bloqueio profissional. Não. O rosnado baixo do Rei Alfa percorreu a sala. 3 lâmpadas piscaram. Uma cesta de ligaduras limpas deslizou de uma prateleira. Alguém atrás de Ivara sussurrou uma oração à lua, ao chão e a todos os móveis sensatos. Ivara escreveu mais uma linha. Paciente tentou intimidar. Falhou. O lobo olhou para o lápis. Depois olhou para ela. Ivara deu-lhe o seu melhor sorriso de médica. Soube-se que assustara internos até a hidratação. Pode ser rei fora desta sala. Aqui dentro é um lobo a sangrar com veneno no ombro e lama entre os dedos dos pés. As suas narinas dilataram-se. Sim, acrescentou Ivara. Notei os dedos dos pés. Foi então que a sua cauda o traiu. Escondeu-se apenas um pouco, apenas por um sopro. Mas todos os guardas viram, e todos os guardas esqueceram imediatamente como funcionavam os rostos. O capitão Orim virou-se para a parede. Ava não riu. Nunca ria de pacientes. Zombava das suas decisões, das suas mentiras, da sua recusa em descansar e do seu longo romance com complicações evitáveis. Mas o medo em si não tinha piada. O medo era um sintoma. O medo dizia a verdade quando bocas orgulhosas se recusavam. Ainda assim, a situação tinha uma gama cômica. O Rei Alfa mais perigoso em 3 reinos estava a fingir que a sua cauda agira sem permissão. Ava pousou a agulha de volta na bandeja. Agora que todos se desgraçaram, vamos discutir os factos. O lobo fechou o olho novamente. Abrir um olho conta como presença, advertiu ela. O seu olho abriu-se. Bom, pode aprender. A ferida veio de uma farpa de ferro lunar. Ferro lunar não era prata. Não queimava a carne de lobo ao toque. Isso fazia com que os tolos o chamassem mais seguro. Certo? Até que o veneno bloqueasse a cura natural e se enterrasse nos músculos como uma má ideia com dentes. Se um lobisomem se transformasse humano demasiado cedo, o veneno podia inundar as linhas do coração e desencadear febre, delírio ou um pânico lunar violento. O veneno também se agarrava à forma em que entrou. O tratamento funcionava melhor enquanto o paciente mantivesse a mesma forma. Garak chegara em forma de lobo porque os seus soldados sabiam o suficiente para não forçar uma transformação. Essa foi a primeira coisa sensata que alguém fizera naquela noite. A segunda coisa sensata seria deixar a vara terminar o tratamento. Isto exigiria claramente negociação com um paciente que conquistara muralhas de fortalezas, mas considerava uma agulha um insulto pessoal. Ivara apontou para o frasco brilhante na bandeja. Antídoto de flor de luar. Deve entrar no músculo saudável do ombro, ao lado da ferida, antes que o veneno migre. As orelhas do lobo achatou novamente. A primeira dose já foi administrada, explicou ela. Foi isso que aconteceu durante o seu sono real. A cabeça enorme levantou-se. A sua expressão era de pura traição. Orin fez um barulho estrangulado. Ivara lançou um olhar ao capitão. Precisa de ar? Não, doutora. Então pare de soar como uma chaleira. O rei rosnou novamente, mais suave desta vez. Ivara compreendeu o tom. Tratara lobos suficientes para saber a indignação real de ameaça real. Isto não era eu vou morder-te. Era, não acredito que me espetou enquanto eu estava inconsciente. Levantou a agulha vazia. Desmaiou quando a agulha tocou a sua pele. Completei a dose com admiráveis eficiência. O lobo olhou fixamente. De nada. Orin virou-se completamente para a parede. Os seus ombros tremeram uma vez. O rei viu. Ivara viu o rei ver. A sala tornou-se mais perigosa por um monarca envergonhado. Ela colocou-se entre o lobo e os guardas. Todos para fora, exceto o capitão Orim e Nessa. Nessa, a sua mais jovem assistente, sobressaltou-se ao lado do armário de ervas. Eu? Tem mãos firmes e poucas hipóteses de sobrevivência. Ambas são úteis. Nessa, assentiu como se fosse um elogio. Os outros guardas fugiram com disciplina. A porta fechou-se atrás deles. As suas botas desvaneceram-se pelo corredor. Depois pararam de forma suspeitosamente próxima. Ivara levantou a voz.
Se alguém ouvir à minha porta, vacinarei a dobradiça e cobrirei as vossas famílias. As botas dispersaram-se. Os olhos de Garrick viraram-se para ela. Pela primeira vez, algo quase divertido moveu-se por trás do olhar real. Ivara fingiu não notar. A diversão podia esperar. O veneno não. Limpou a ferida com uma lavagem de folha amarga. Vapor subiu do pelo. O cheiro era forte, verde e azedo sob sangue velho. Os músculos de Garrick saltaram sob a sua mão, mas ele ficou quieto. Um lobo desse tamanho podia esmagar a mesa se inclinar mal. Em vez disso, pressionou as suas garras no tapete acolchoado e respirou pelo nariz. Ninguém lhe dissera que ele era bom na dor. Apenas lhe disseram que ele era bom na guerra. Não eram a mesma habilidade. Ivara encontrou o rastro da farpa com uma sonda óssea. A ponta clicou suavemente contra algo duro sob tecido inchado. Nessa engoliu. Profundo. Demasiado profundo. Ivara concordou. O curandeiro de campo partira a extremidade exposta enquanto cortava a armadura de Garrick. Um fragmento irregular permaneceu sob o músculo inchado. Nenhum antídoto poderia terminar o seu trabalho enquanto a fonte permanecesse enterrada. Ivora espalhou pasta de gelo dormente ao longo do rasto e esperou até que o rei parasse de sentir a sonda. Então guiou fórceps ósseos estreitos para a ferida. As garras de Garrick pressionaram o tapete, mas ele não se moveu. O fragmento soltou-se com um clique metálico úmido. Não era mais longo que um grão de cevada, azul escuro e afiado em ambas as extremidades. Nessa, apanhou-o numa tigela de cerâmica e cobriu-o imediatamente. Os olhos de Garrick focaram-se na assistente. Nessa ficou pálida. Ivra não olhou para cima. Não assuste a minha equipa. Sou a única pessoa autorizada a fazer isso. O olhar do lobo voltou para ela. A sua respiração mudou. Aí estava. O primeiro fio de confiança, fino como um cabelo e 2 vezes quebradiço. Ivor não puxou. Ivara lavou o rasto vazio, encheu-o com pasta refrescante e cobriu o ombro com linho preso por tiras de couro macio. As tiras não eram restrições. Amarrara-as o suficiente para deslizar 2 dedos por baixo. Garrick observou cada movimento. Permanecerá em forma de lobo durante a noite, disse-lhe ela. Se transformar, o veneno pode entrar na terra do coração. Fez um som baixo. Ivara olhou para Orin. Tradução? O capitão esfregou a parte de trás do pescoço. Sua Majestade pergunta se a senhora pretende prendê-lo na sua enfermaria. Sim. Orin piscou. Ivara colocou o gráfico na mesa. Medicinalmente. As orelhas do lobo inclinaram-se. Isso significa educadamente com caldo. O rei fechou o olho. Nessa, sussurrou. Devo preparar caldo, e o tipo baixo em sal. Ivara diz, sangue real não torna o inchaço da moda. A primeira noite passou com chuva e rumores. O rumor oficial dizia que o rei Garrick regressara da batalha com uma lesão grave, mas controlada. O rumor não oficial dizia que a enfermaria real explodira. O melhor rumor, iniciado por um rapaz da cozinha com mais imaginação do que cautela, afirmava que a doutora Avarul derrotara o rei Alfa usando uma agulha de costura e más maneiras. Ao amanhecer, metade do palácio acreditava nisso. Ava culpou os guardas. Os guardas culparam a cozinha. A cozinha culpou um carrinho de pastelaria. O carrinho de pastelaria estava indisponível para interrogatório. Garrick permaneceu em forma de lobo na maior câmara de recuperação. O seu ombro enfaixado fumegava levemente onde o antídoto lutava contra a mancha de ferro lunar. Deitava-se num tapete em camadas perto da lareira, o pelo negro a secar em ondas elegantes. Alguém colocara uma manta real sobre as suas costas. Morderam 2 pontas dela. Ivra entrou com uma bandeja de medicamentos e parou. O rei abriu um olho. Aquela manta custou mais do que a minha primeira educação, observou ela. O lobo desviou o olhar. Não finja que a manta atacou primeiro. A sua cauda abanou uma vez. Ivora pousou a bandeja. Tinha caldo amargo, gotas de folha de febre, um relaxante muscular e a segunda dose de luar. A agulha estava debaixo de um pano dobrado. Garrick já sabia. As suas narinas dilataram-se. As suas orelhas moveram-se para trás exatamente pela largura da covardia. A sua pata ferida deslizou para debaixo da ilesa.
Ivora observou isto com interesse científico. Está a esconder um ombro do tamanho de um barril atrás de uma pata. Orin estava perto da porta com uma cara esculpida em lealdade e sofrimento. Garrick rosnou para ele. O capitão estudou o teto. Ivra pegou nas gotas de folha de febre primeiro. Abra. O lobo não o fez. Vossa Majestade. Ele ainda não o fez. Se tiver de abrir à força a boca real, descreverei a experiência em detalhe clínico. As mandíbulas abriram-se. Orin fez um pequeno barulho. Ivra deixou cair o medicamento na língua do rei. Toda a sua cara mudou. O sabor era famoso entre os pacientes, amargo, herbal e moralmente decepcionante. Garrick tossiu. Bom, disse Ivara. O seu sentido de traição é saudável. Ele mostrou uma presa. Sim, presa enorme. Muito educativo. Nessa chegou com caldo e uma pilha de panos limpos. Colocou-os na mesa lateral, depois notou a manta mordida. Os seus olhos arregalaram-se. Ivara acenou para ela. A manta perdeu. Nessa respirou pelo nariz, até o profissionalismo regressar. A segunda injeção precisava de preparação. Não porque a dose fosse complexa, mas porque o paciente era um lobo soberano que atualmente fingia que a bandeja de tratamento não existia. Ivara descobriu a agulha. A sala mudou. Garrick ficou imóvel. Não imóvel de batalha, não imóvel de caça. Isto era diferente. Era um corpo a bloquear pela memória antes que a mente aprovasse. As suas pupilas dilataram-se. A sua respiração encurtou. O pelo, ao longo da sua espinha, levantou-se. Orin deu um passo à frente. Ivar levantou uma mão sem olhar para ele. O capitão parou. Bom homem. Muitas pessoas respondem ao medo adicionando força. Aglomeram-se, agarram, comandam calma com vozes que tornam a calma impossível. Ivara passara demasiados anos a desfazer os danos de idiotas prestáveis. Puxou novamente a agulha. Os olhos de Garrick viraram-se para ela. Ninguém o está a segurar, disse ela. O lobo manteve-se rígido. Ninguém está a tocar na ferida até que o permita. A sua respiração permaneceu superficial, mas as suas orelhas moveram-se um pouco para a frente. Ivara agachou-se perto da sua cabeça, fora do alcance de mordida por escolha e não por medo. A lareira aquecia um lado do seu rosto. A chuva batia nas janelas. A sala de recuperação cheirava a caldo, lã molhada, linho limpo e a doçura metálica do antídoto. Precisa da segunda dose antes do meio-dia, disse-lhe ela. Sem ela, o veneno engrossaria. Com ela, ele poderia tentar com segurança uma transformação humana supervisionada no dia seguinte. O olhar de Garrick foi para a agulha. Sim, disse Ivara. Ainda é pequena. Os seus olhos estreitaram-se. Não vou pedir desculpa pela verdade. Orin limpou a garganta. Doutora, Sua Majestade pode preferir um tom diferente. Ivara olhou de volta para ele. Sua Majestade pode preferir não morrer. Todos fazemos compromissos. O lobo fez um som que podia ter sido um sopro. Não foi bem uma risada. Ainda não. Mas o ar aliviou. Ivara puxou o gráfico para mais perto. Começaremos a tolerância à agulha. Orin pareceu alarmado. Agulha o quê? Tolerância. O termo médico para não desmaiar com talheres. A cabeça do rei levantou-se. Ok, emendou Ivara. Com talheres médicos muito afiados. Nessa virou-se para a prateleira de suprimentos e apertou os lábios. O plano começou mal. Passo 1 foi olhar para a agulha com a tampa do outro lado da sala. Garrick conseguiu isto com a nobreza sombria de um lobo a ver um rival reclamar a sua colina favorita. Passo 2 foi permitir que a agulha com a tampa repousasse na extremidade distante do tapete. Despejou-a com a cauda. Ivar recuperou-a. Interferência da cauda registada. A cauda parou. Passo 3 foi ouvir a tampa a ser retirada. A pata do rei pousou na bandeja antes que o som terminasse. A bandeja achatou-se. O frasco de vidro rolou para longe, salvo apenas pelo mergulho de Nessa pelo tapete. O caldo espalhou-se pelas botas de Orin. Ninguém falou. O rei olhou para a bandeja esmagada. Depois olhou para Ivara. Ivar olhou para as botas de Orin. A bandeja morreu a proteger o reino. Nessa engasgou-se. Orin fechou os olhos. Garrick baixou a cabeça sobre as patas com vergonha majestosa. Ivar substituiu a bandeja por uma mais grossa. Progresso. Os olhos de Orin abriram-se. Isso foi progresso.
Ele não desmaiou. O capitão considerou isto também, acrescentou Ivara. Apenas matou a bandeja. O lobo fez outra quase risada. Roncava baixinho no seu peito e desapareceu rapidamente, como se o tivesse enterrado antes que alguém o pudesse acusar. Ivara ouviu-o de qualquer maneira. A segunda dose demorou 47 minutos. 2 rolos de pano esmagados, uma bacia derramada e uma promessa formal de Ivara de que não diria rapazes corajosos. Ela não planeava dizer rapazes corajosos. Garrick parecia não convencido. Finalmente, colocou o seu ombro ferido ao alcance. O movimento foi lento. Os seus olhos permaneceram no rosto dela, não na agulha. A vara manteve a voz firme. Vou tocar primeiro na ligadura. As suas garras flexíveis. Ela esperou. Ele assentiu uma vez. Afrouxou o linho. Lavagem fria. Ele ficou quieto. Pressão. O músculo saltou sob os seus dedos. Agulha agora. 3 respirações. A sua respiração parou. Isso foram 0 respirações. O lobo bufou. Tente novamente. Orin parecia pronto a desmaiar de simpatia. Na terceira respiração, a vara deslizou a agulha para o músculo saudável ao lado da ferida. Rápido, limpo, profundo o suficiente para importar, não profundo o suficiente para punir. Garrick estremeceu uma vez, mas não se afastou. O antídoto entrou. Ivar retirou a agulha e pressionou um pano quente no local. Feito. O silêncio depois dessa palavra pareceu diferente. Não vazio. Conquistado. O lobo olhou fixamente para o chão. As suas orelhas permaneceram achatadas. A sua dignidade tinha nódoas visíveis. Mas estava acordado. Ivara escreveu no gráfico. Segunda dose completa. Paciente permaneceu consciente. Vítimas da bandeja 1. Garrick levantou a cabeça e olhou para o gráfico. É medicamente relevante, ela disse-lhe. A voz de Orin veio cuidadosamente da porta. Como assim? Lembra futuros médicos a usar pau-ferro. O capitão assentiu como se isso fosse lei. Ao entardecer, todo o palácio sabia que o rei sobrevivera ao segundo tratamento. Também sabia que uma bandeja não sobrevivera. Isso foi infeliz porque os mexericos do palácio preferiam objetos que podiam contar. Feridas eram misteriosas. Veneno era político. Uma bandeja esmagada era entretenimento portátil. Ao jantar, as criadas da cozinha sussurravam que a doutora Nu ordenara 3 bandejas de reserva antes de enfrentar o rei novamente. À meia-noite, a história tornara-se 7 bandejas, um armário e um capacete experimental. Ivara soube disso enquanto lavava sangue das mangas. A sua colega, a velha doutora Pellen, encostou-se à porta com uma caneca de chá de menta. Era beta como ela, redonda, de olhar aguçado e velha o suficiente para ter insultado 3 gerações de nobres para melhor tratamento de feridas. Fez história, disse-lhe Pellen. Ivara esfregou com mais força. O rei desmaiou. Fiz um gráfico. Pellen considerou a distinção. Isso são frequentemente a mesma coisa. Ivara enxagou o pano. Não comece. Pellen sorriu para o seu chá. O mordomo quer que o seu registro seja suavizado. A sua esfrega parou. Isso chegara mais rápido do que o esperado. Ivara olhou para cima. Suavizado como? O sorriso de Pellen afinou. Ele prefere colapso tóxico temporário. Ivar secou as mãos. O tóxico não o fez colapsar. Pellen concordou imediatamente. Não. Ivar apontou para a sala de recuperação. O tóxico não o fez colapsar. Pellen concordou imediatamente. Não. Ivar apontou para a sala de recuperação. A agulha fez. O velho médico bebeu o seu chá. Sim. Ivar pegou numa toalha limpa. Então o mordomo pode escrever poesia noutro lugar. O sorriso de Pellen aprofundou-se. Foi o que lhe disse que diria. Ivara secou as mãos numa toalha limpa. Fora da casa de banho. A enfermaria estabeleceu-se em sons noturnos. Gemidos baixos. Passos silenciosos. Uma chaleira a cantar. Água da chuva a pingar de capas penduradas na entrada. O palácio sempre cheirava diferente depois da batalha. Menos perfume, mais linho fervido, mais medo escondido sob o dever. Ela olhou para a sala de recuperação. Garrick não pedira para alterar o gráfico. Ainda não. Os reis frequentemente precisavam de tempo para se tornarem decepcionantes. De manhã, ele estava pior. Não o veneno. O veneno estava a melhorar.
A mancha azul-negra à volta do seu ombro desvanecera-se para um cinzento tempestuoso. A sua febre caíra. O inchaço muscular suavizara-se sob a pasta. A sua atitude, no entanto, recuperara. Ivara entrou com caldo e encontrou o enorme lobo sentado direito no meio da sala. O seu ombro enfaixado estava virado para longe da porta. A manta mordida fora arranjada sobre ele como uma capa. Parecia régio, alerta e inteiramente sem vontade de ser examinado. Oren estava ao seu lado com uma expressão familiar. Significava que o capitão perdera uma discussão com um lobo. Ivara pousou a bandeja. Não. O rei olhou fixamente. Seja o que for, não. Oren tossiu. Sua Majestade deseja comparecer à reunião do conselho. Sua Majestade deseja mal. O lobo rosnou. Ivara apontou para o seu ombro. Esse rosnado usou um músculo que não lhe é permitido impressionar ninguém. Orin olhou para baixo. O lobo também olhou para baixo, traído pela anatomia. Ivara aproximou-se e cheirou a ligadura. Folha amarga, pelo quente, sangue velho e um leve rasto azedo de ferro lunar. Ainda ativo, menos agressivo, não desaparecido. Não pode transformar-se em humano, disse ela. Ela também proibiu o conselho em qualquer demonstração de força em todo o palácio que deixasse a sua equipa a limpar a umidade da febre real do chão. Orin parecia com dor. Doutora, respondeu Livora. Capitão Orin escolheu o campo de batalha das palavras. Talvez não mencione suor. Ivora fez a concessão sem graça. Ok. Umidade febril real. A boca do lobo abriu-se, depois fechou-se. Isso era novo. Ivora anotou mentalmente como controlo de impulsos. Desembrulhou o ombro enquanto Garrick mantinha o ar trágico de um prisioneiro a quem fora negado um banquete. A ferida parecia melhor. Isso era satisfatório. Também significava que seria mais difícil de manter quieto porque pacientes poderosos confundiam melhoria com permissão. O antídoto está a funcionar, disse ela. As orelhas do lobo ergueram-se. Isso não significa que esteja curado. As orelhas baixaram. O seu rosto é muito fácil de registrar. Orin cometeu um erro. Riu-se. Foi uma pequena risada, mal um som, mas a sala de recuperação apanhou-a como palha seca apanha fogo. O rei Alfa virou a cabeça. Orin tornou-se uma estátua com barba. Ivara suspirou. Não mate o seu capitão. Ele tem excelente controle de pulso e julgamento medíocre. Ambos são úteis. O olhar de Garrick voltou para ela. Um canto do seu focinho contorceu-se. Aí estava novamente. Quase diversão. Mudou toda a sua cara. O grande lobo de guerra ainda parecia perigoso. Também parecia, por meio sopro, uma criatura que se lembrava de campos antes da batalha e de sol antes de coroas. Ivara não gostou de notar isso. Notar tornava os pacientes complicados. Pacientes complicados ignoravam instruções por razões emocionais. Ela preferia sintomas. Sintomas não tinham olhos que continham demasiado inverno. O terceiro dia trouxe visitantes. O primeiro foi o mordomo real, um homem magro chamado Lute Marrow, que usava um colarinho tão rígido que podia qualificar-se como arquitetura. Entrou com 3 pergaminhos, 2 testemunhas e o delicado horror de alguém forçado a ficar perto de pelo de lobo molhado. Doutora Null, começou Marrow. A corte exige um resumo de recuperação ajustado. Ivara estava a moer raiz de luar em pasta. Não, ele piscou. Eu ainda não expliquei. Ivara continuou a moer raiz de luar. Abriu com a corte exige. Isso geralmente é o suficiente de disparates para um diagnóstico. Garrick jazia no tapete perto da lareira, aparentemente a dormir. A sua orelha direita virou-se para eles. Meio levantou o queixo. O registro afirma que Sua Majestade experimentou uma resposta de desmaio desencadeada por agulha. Ivara não olhou para cima. Correto. Me segurou o pergaminho com mais força. Esta frase é indigna. Ivara manteve o tom firme. Foi também o desmaio. Orin, postado perto da porta, de repente achou a janela interessante. As narinas de Miau dilataram-se. Doutora, documentos médicos reais tornam-se parte da história selada da corte. Ivara voltou para a pasta. Então a história da corte beneficiará de precisão. A frase preferida é colapso temporário causado por exposição à toxina de ferro lunar. Ivara pousou o pilão. O cheiro da raiz de luar esmagada subiu forte e limpo entre eles.
A toxina causou o colapso? Perguntou Ivara. Mel hesitou. Contribuiu para a condição geral. Fez a pergunta seguinte mais suavemente. A agulha causou o colapso? O mordomo lançou um olhar ao lobo enorme. A orelha de Garrick permaneceu virada. Maru baixou a voz. A causa exata não é útil. Ivara sorriu. Laranjas mexeram-se inquietas. Ele conhecia aquele sorriso. Metade da enfermaria temia-o. A outra metade usava-o como aviso meteorológico. A causa exata. Diz ao próximo médico para não rodear o paciente com estranhos, disse ela. Também lhe diz para não confundir pânico de agulha com convulsão tóxica. Ela bateu no gráfico. Isso é útil. O rosto de Maru apertou-se. É prejudicial. Eva fez a pergunta óbvia. Para quê? A resposta de Maru foi fria. Para a coroa. Eva não suavizou. Eu trato corpos. A voz de Miau apertou-se. Doutora No. Evara deu-lhe a resposta que ele merecia. Se a dignidade real desenvolver um pulso, eu registrá-lo-ei. Até lá, eu trato corpos. A sala permaneceu imóvel. O lobo abriu ambos os olhos. Merrill viu aqueles olhos e lembrou-se de vários deveres noutro lugar, mas não recuou. Isso tornou-o corajoso ou tolo. Oficiais do palácio frequentemente confundiam os dois. Os inimigos de Sua Majestade deleitar-se-iam com tal conhecimento. Merrill disse que a fraqueza de um rei não é um assunto privado. A raiva de Ivara arrefeceu. Raiva fria era útil. Raiva quente quebrava ferramentas. Um registro médico falso não é proteção, respondeu ela. É uma armadilha carregada colocada no futuro. Mel olhou para Garrick. Sua Majestade. O lobo permaneceu imóvel. Por um longo momento, Ivara pensou que o rei escolheria o silêncio. Ela entendê-lo-ia. Ela odiá-lo-ia, mas ela entendê-lo-ia. O corpo de um governante nunca era tratado como dele apenas. Cada cicatriz tornava-se um símbolo. Cada tropeção tornava-se rumor. Cada fraqueza tornava-se propriedade de pessoas que nunca tinham ganho o direito de falar sobre ela. Garrick levantou a cabeça. A sua voz entrou na sala não como fala humana, mas como um comando alfa-baixo que todos os lobisomens entendiam nos ossos. Até Ivara, uma beta com excelente resistência e pouca paciência para teatralidade, sentiu-a pressionar o ar. Orin traduziu suavemente para o escriturário nascido humano ao lado de Merrill. O registro permanece verdadeiro. Merrill ficou pálido. Ivara não sorriu. Queria. Teria sido pouco profissional. Ela limitou-se a escrever uma nota. Paciente apoia registro preciso. Stuart sobreviveu à correção. Garrick viu a linha. As suas orelhas inclinaram-se para a frente. Merrill não viu, o que foi sorte para ele. Depois de o mordomo sair, a sala de recuperação pareceu mais quente, não por causa da lareira. Ivara limpou as suas ferramentas em silêncio. O metal era ferro de lobo, escuro e opaco, seguro contra a pele de lobo. Os cabos eram de osso esculpido. A bacia era de cerâmica. O palácio tentara uma vez substituir metade do seu kit por prata polida porque parecia mais caro. Ela atirara a ordem de compra para um forno de febre. Ninguém tentara novamente. Garrick observou as suas mãos. Não a agulha desta vez. As suas mãos. A atenção fez com que a parte de trás do seu pescoço se eriçasse. Precisa de algo, Sua Majestade. Orin traduziu o ralo suave após uma pausa. Pergunta se a senhora fala sempre assim com oficiais da corte. Só quando falam disparates na minha enfermaria. O lobo fez um som baixo. As sobrancelhas de Orin ergueram-se. Avar levantou uma sobrancelha para ele. O capitão limpou a garganta. Sua Majestade diz que os oficiais da corte falam disparates frequentemente. Então Sua Majestade deve tomar um tônico. A boca do lobo abriu-se o suficiente para mostrar os dentes. Desta vez, Avara soube. Aquilo era riso. Surpreendeu-a mais do que o desmaio. Nos 2 dias seguintes, o palácio aprendeu 3 coisas. Primeiro, o rei Garrick estava a curar-se. Segundo, a doutora Ivernall não podia ser intimidada a mudar um gráfico. Terceiro, o rei Alpha não a dispensara, depois de ela ter escrito a verdade. Esse último facto tornou-se um mexerico com pernas. Nobres visitavam a enfermaria por razões tão falsas que mereciam iluminação teatral.
Uma condessa trouxe cordial de pera, embora Garrick estivesse a caldo amargo. Um barão perguntou se a enfermaria precisava de cortinas adicionais. Um jovem lorde alegou ter torcido o orgulho durante o tiro com arco e precisava de cuidados especializados. Ivara mandou todos embora. Mandou o cordial para as cozinhas, a questão da cortina para a manutenção e o jovem lorde para o Dr. Pellen, que prescreveu humildade e alongamentos de tornozelo. Garrick observava do seu tapete. Até então ele conseguia ficar em pé por curtos períodos. Fazia isso sempre que a vara entrava, o que era irritante. Esticava o ombro. Também fazia com que todos os assistentes da sala olhassem fixamente. Um rei-lobo a levantar-se para cumprimentar um médico parecia perigosamente perto de cortejo. A vara tinha excelente julgamento. Também tinha olhos. Pare de se levantar. Disse-lhe na quinta manhã. O lobo permaneceu em pé. O seu ombro está a curar, não a fazer audição. As suas orelhas mexeram-se. Oren, que se tornara demasiado confortável a traduzir barulhos reais, disse: Sua Majestade diz que está estável. A vara atravessou a sala e pressionou 2 dedos abaixo da ligadura. O músculo tremeu. Garrick congelou. Sua Majestade está a mentir através do seu pelo. Orin olhou para baixo. Revisarei estável. Ivar deu um passo atrás. Faça isso. O lobo baixou-se no tapete com uma dignidade lenta que enganou ninguém. Ivara verificou a ferida. A mancha escura encolhera para uma linha da largura de um polegar. Bom. O antídoto empurrara o ferro lunar de volta para o rastro original. Uma última injeção iria limpá-la. A última injeção também seria mais profunda. Garrick cheirou a verdade antes que ela a dissesse. O seu corpo mudou primeiro. Respiração mais curta, orelhas mais achatadas, cauda parada. O medo moveu-se através dele como uma sombra a passar sob o gelo. Ivara manteve a mão no pelo limpo ao lado da ferida. Amanhã, antes do nascer da lua, disse ela. A boca de Oren apertou-se. Os olhos de Garrick viraram-se para a bandeja. Não havia agulha lá. Ele olhou de qualquer forma. Tendo 6 horas para fazer as pazes com um objeto menor que a sua presa. O lobo olhou fixamente. Ira acrescentou uma correção. 25 se continuar a perder tempo. Oren sussurrou. Doutora. Ira lançou-lhe um olhar. Sim. Oren escolheu a cautela. Isso pode não ser calmante. Ivara verificou a ligadura. Eu não sou uma harpa. O capitão aceitou isto. Garrick não riu desta vez. Ivara notou. Naquela noite, encontrou-o na corte lunar. Não devia ter estado lá. Esse foi o seu primeiro pensamento. O seu segundo pensamento foi menos útil. Parecia bonito. A velha corte lunar abria-se para o céu atrás da torre da enfermaria. A chuva terminara. Pedra lunar sem prata, segura e pálida, forrava a fonte seca. Folhas molhadas agarravam-se ao caminho de pedra. Flores noturnas exalavam um perfume como baunilha e chuva fria. Garrick estava ao lado da fonte em forma de lobo, o pelo negro a secar sob o luar, o ombro enfaixado virado para longe do vento. Nenhum guarda o rodeava, apenas Oren esperava perto do arco, dando ao rei distância suficiente para fingir que estava sozinho. Ivara entrou na corte com uma manta sobre um braço. Se isto é uma tentativa de fuga, carece de ambição. Garrick virou a cabeça. Oren moveu-se para traduzir, mas o rei deu um rugido baixo. O capitão parou. Ivara compreendeu o suficiente. Ele quer falar em privado. Orin assentiu. Ficarei para lá do arco. Fique onde eu possa gritar se Sua Majestade decidir ser tolo. Orin olhou para o lobo. Garrick fixou o seu olhar na fonte. O capitão recuou. Ivara colocou a manta sobre as costas do rei. Ele permitiu. Isso também era novo. Cada coisa permitida começara a aparecer uma pequena porta a abrir-se numa parede. Deveria estar lá dentro. Garrick soltou um sopro pelo nariz. Isso não se qualifica como um argumento médico. Ele baixou a cabeça para a fonte. No reflexo da pedra lunar, os olhos do lobo pareciam pálidos e cansados. Ivara encostou-se ao lado oposto. Amanhã preocupa-o. As suas orelhas moveram-se para trás. Sim, eu sei. Sou um gênio. O lobo bufou, não de riso. Quase. Ela esperou. A paciência preenchia o silêncio quando estavam prontos. Reis demoravam mais porque foram treinados a confundir silêncio com autoridade. Finalmente,
Garrick fez uma série de sons baixos. Orin estava demasiado longe para traduzir. Ivara compreendeu o tom, não as palavras. Frustração, vergonha, aviso, memória. Não consigo entender tudo isso, disse ela, mas consigo adivinhar a forma. Ele olhou para ela. Ivara cruzou os braços contra o frio da noite. Alguém o segurou à força uma vez. O lobo ficou completamente imóvel. Aí estava. Não uma adivinhação, mas uma certeza. A corte lunar pareceu encolher à volta deles. As flores noturnas cheiravam demasiado doces. Em algum lugar para lá da muralha, um cavalo bateu com o casco. A água pingava de uma beira de telhado em toques lentos. Ivara manteve a voz firme, porque a piedade podia parecer uma mão à volta da garganta. Ivara nomeou a primeira possibilidade. Tratamento de campo de batalha. A sua mandíbula apertou-se. Nomeou a segunda. Extração de veneno. Um piscar de olhos. A sua voz permaneceu uniforme. Mãos demais. As suas garras pressionaram a pedra molhada. Ela podia visualizá-lo, não porque alguém lhe tivesse dito, mas porque tinha visto versões disso em soldados que se encolhiam com ligaduras e lobos que acordavam a lutar após a cirurgia. Homens prestáveis a segurar um rei ferido. Curandeiros desesperados a escolher velocidade em vez de consentimento. Dor, pânico, sangue, ordens gritadas demasiado tarde. Um corpo a aprender que tratamento significava captura. Ivora odiava feridas antigas que se escondiam sob modos. Sempre infeccionavam algo. Isso explica o medo, disse ela. Garrick desviou o olhar. Ivra deixou a verdade pousar. Não desculpa chutar o meu armário. A sua cabeça virou-se de volta. Por um sopro, toda a corte lunar esperou. Então o grande lobo fez um som áspero que, finalmente, foi inconfundivelmente uma risada. Assustou um pássaro da era. Orin espreitou por trás do arco, alarmado. Ivora acenou-lhe para se afastar. A risada desvaneceu-se num sopro baixo. Garrick pareceu envergonhado com ela. Bom, a vergonha era mais saudável que o pavor. Ivora ajustou a manta sobre o seu ombro e expôs as regras. Ninguém o reteria. Ele colocaria a sua própria pata, aprovaria cada toque e ouviria cada passo antes que acontecesse. O seu olhar permaneceu nela. Ivora observou os seus olhos. Se precisar que eu pare, bata 2 vezes no tapete. Ele piscou. Ela acrescentou a última regra. Se me morder, eu retiro-me e torno-me jardineira. As suas orelhas ergueram-se. Ivara apanhou a sua expressão. Não pareça satisfeito. Eu seria uma jardineira viciosa. Ele baixou a cabeça e o movimento pareceu acordo. Na manhã seguinte, 2 doses tinham confinado o restante veneno ao seu rasto original. Uma breve transformação supervisionada era segura, embora o tratamento final ainda tivesse de ser administrado em forma de lobo. Garrick transformou-se em humano pela primeira vez. Foi supervisionada medicamente, dramática e profundamente inconveniente para a concentração de Ivara. A transformação começou com o luar a subir sob o seu pelo. Ossos encurtaram, sombras dobraram-se. Vapor enrolou-se do seu corpo à medida que o lobo se tornava homem. Nessa segurava uma túnica pronta. Orin virou as costas com precisão militar. Ivora observou a linha da ferida, a respiração, o pulso na garganta e absolutamente não a largura dos ombros do rei, na maior parte. Quando a luz se desvaneceu, Garrick Thornell ajoelhou-se no tapete de recuperação em forma humana. Era mais alto do que a maioria das portas gostava, de ombros largos, cabelo negro, olhos pálidos e esculpido com um tipo de beleza severa que fazia os retratos parecerem desculpas. A ligadura cruzava o seu ombro esquerdo. A sua pele estava quente com suor sem febre. A sua expressão estava controlada. As suas primeiras palavras não foram nobres. Desmaiei? Ivra verificou as suas pupilas com uma lente de pedra lunar. Não, soltou ele. Ivra baixou a lente. Parecia preocupado. A sua mandíbula apertou-se. Isso não é uma condição médica. Ivra dobrou o pano da lente. É quando interfere com o tratamento. Nessa, entregou-lhe a túnica sem olhar diretamente para nada escandaloso. Garrick pô-la com a dignidade de um rei e o rigidez de um paciente. A fala humana tornava-o pior. Não medicamente, pessoalmente. Como lobo,
Podia olhar fixamente, rosnar e revelar acidentalmente pânico através de orelhas e cauda. Como homem, usava palavras como escudos, fez perguntas controladas, deu respostas cuidadosas. Escondeu o desconforto por trás da postura. A Vora desgostou-se. O lobo fora mais fácil de registrar. O seu pulso humano está estável. Disse-lhe ela. O seu ombro não está pronto para conselhos. Garrick olhou para Orin. Quantas petições? Espere. A Vara cortou a pergunta. Não. Ele virou-se para a Vara. Ela levantou o gráfico. Isso foi um não médico. Garrick virou-se para ela. Eu não lhe perguntei. Ivora levantou o gráfico. A sua ferida sim. Orin de repente precisou de inspecionar o fogo. Garrick olhou fixamente para ela por um longo segundo. Então, surpreendentemente, sentou-se novamente. Ivara fez uma anotação cuidadosa. Paciente obedeceu sem rosnar. Possível alucinação febril na médica. Garrick inclinou-se o suficiente para ler. A sua boca contorceu-se. A versão humana daquele quase sorriso era pior. Muito pior. Ficou com a Vara durante a tarde enquanto ela mudava ligaduras, media resíduo de antídoto e repreendia uma noite por mentir sobre tonturas. Ficou enquanto ela comia um jantar tardio em pé, ao lado da prateleira da dispensário. Ficou quando o Dr. Pellen perguntou por que ela colocara sal no seu chá. Ela olhou para a chávena. Sal flutuava no topo. Pellen riu até tossir. Não, advertiu ela. Pellen levantou ambas as mãos. Não disse nada. Ivara apontou para ele. Respirou com presunção. Pellen levantou a sua caneca. Um médico sênior pode respirar. Ivara voltou para a chávena. Não assim. A última injeção esperou até ao pôr do sol. Esse momento importava. A lua puxava o último vestígio de ferro lunar para perto da ferida, tornando-o mais fácil de neutralizar. Também tornava todos os lobos na enfermaria inquietos. Os pacientes passeavam. As ligaduras coçavam. Alguém no setor leste uivou para uma tigela de sopa porque refletia a lua. Ivara tratou disso primeiro. Depois preparou a última dose. A sala de tratamento fora limpa. Sem conselheiros, sem mordomo, sem nobres curiosos, apenas Ivara, Nessa, Orin e Garrick. Ela transformara-se de volta em lobo, porque a toxina respondia à forma em que entrara. O enorme lobo negro estava no tapete acolchoado. Não escondia a cabeça. Isso era progresso. As suas orelhas estavam achatadas. Essa era a realidade. Ivara colocou a agulha na bandeja onde ele podia vê-la. Última dose. Músculo saudável ao lado da ferida. Vai doer. Orin mudou-se. O lobo não o fez. Colocará a sua pata direita no tapete azul. Ivara continuou. Isso diz-me que está pronto. O lobo olhou para o tapete, depois para a agulha, depois para ela. A sala estava tão silenciosa que Ivara ouviu a chama da lâmpada a mover-se. Lá fora, a chuva começou novamente, suave contra o vidro. O ar cheirava a folha amarga, latão quente, pelo limpo e raiz de luar. Nessa estava perto do armário com ambas as mãos apertadas. Orin olhava para o rei como se a lealdade sozinha o pudesse acalmar. Ivara não se esticou. Esperou. Garrick levantou a sua pata direita e colocou-a no tapete azul. Nessa, expirou demasiado alto. O lobo olhou para ela. Ela sussurrou. Desculpe. A Vara pegou no pano de lavagem. Lavagem fria. O lobo assentiu uma vez. Ela limpou a ferida. A Vara colocou os dedos perto da ferida. Pressão. O músculo do ombro flexionou sob a sua mão. Ela observou a sua mandíbula. Respire. Ele respirou. A sua voz permaneceu baixa novamente. Respirou novamente. A Vara deu o aviso final. Agulha. As suas garras cravaram-se no tapete. A Vara deslizou a agulha para o músculo saudável ao lado da ferida. Garrick estremeceu. A sua mandíbula abriu-se, mas nenhum rosnado saiu. Nenhuma pata atingiu a bandeja. Nenhum armário morreu. O antídoto empurrou lentamente para o músculo. Uma linha azul-negra subiu sob o pelo, brilhou e depois desfez-se como tinta largada em água da chuva. Nessa sussurrou. Está a clarear. A Vara manteve a dose firme. Vejo isso. A última mancha desapareceu. Ivara retirou a agulha e pressionou um pano quente na ferida. A sua voz permaneceu firme. Feito. Garrick permaneceu em pé durante 3 segundos.
Depois baixou a sua enorme cabeça para a borda da mesa de tratamento e fechou os olhos. Não a desmaiar, a descansar. Havia uma diferença, e todos na sala sabiam disso. Os ombros de Oren cederam. Nessa chorou silenciosamente e fingiu ter pó em ambos os olhos. Ivara manteve a mão no pano até que o sangramento parasse. Depois pousou a palma da mão entre as orelhas do lobo. O seu pelo estava quente, úmido e mais macio do que a sua reputação merecia. "Vives", disse ela. O seu olho abriu-se. Ivara verificou a bandeja. "Eu também." O olho fechou-se novamente. A sua cauda bateu uma vez. Atingiu a bandeja vazia. A bandeja saltou, mas sobreviveu. Ivara escreveu o resultado com satisfação desnecessária. Última dose completa. Paciente permaneceu consciente. Armário sobreviveu. Bandeja assustada. Os próximos 2 dias foram tranquilos. Tranquilo num palácio significava apenas 6 rumores antes do pequeno almoço. O primeiro rumor afirmava que Ivara curara o rei com uma agulha, um olhar e uma ameaça contra móveis. O segundo afirmava que treinara o lobo alfa a sentar-se a comando. Esse ofendeu Garrick tão profundamente que Oren passou uma manhã inteira a fingir não compreender rosnados reais. O terceiro rumor era pior porque era quase verdade. Dizia que o rei observava a porta da enfermaria sempre que Ivara saía da sala. Ninguém foi tolo o suficiente para repetir isso onde ela podia ouvir. Isso não o salvou. Ivara conhecia mexericos pelos seus sintomas. Silêncio súbito nos corredores. Servos a desviar o olhar demasiado rápido. Guardas a descobrir interesse urgente em suportes de tochas. Cozinheiros a enviar bandejas com bolos de mel extra. E depois perguntar se o rei os preferia macios ou crocantes, ela devolveu todos os bolos desnecessários. Não porque não gostasse de bolo, mas porque alimentar mexericos era como alimentar bolor. Espalhava-se mais rápido quando adoçado. Ainda assim, o palácio não parou de observar. A enfermaria era uma terra de fronteira, onde os títulos importavam menos do que as frequências cardíacas. Um duque podia desmaiar na mesma bacia que um tratador. Um general alfa podia choramingar sob pontos, enquanto um beta da cozinha lhe dizia para parar de impressionar o chão. Ivara gostava que a medicina tornava os tolos iguais. Também criava inimigos rapidamente. A sua reputação crescera por acumulação. Tinha corrigido uma condessa que queria que a sua criada fosse tratada por último e atolado um barão que mentira sobre tonturas. Também informara Lord Vale de que a gota não era uma maldição de família. Era uma monarquia de más escolhas servida com molho. Essa linha sobrevivera a 3 invernos. Lord Vale não a perdoara. Cordier respeitava a perícia de Ivara e odiava a sua entrega. Chamavam-na quando a morte chegava. Depois queixavam-se do seu tom, depois de sobreviver. O acordo funcionou até Garrick se recusar a queixar. Em vez disso, ele observava. A princípio, ele observava como um rei inspecionando uma arma. Depois a sua atenção tornou-se mais silenciosa. Tornou-se menos como inspeção e mais como fome por linguagem honesta. Ivara notou. Simplesmente recusou-se a diagnosticá-la. No primeiro dia tranquilo, Garrick acordou de um sono medicamentoso enquanto Ivara verificava a cicatriz do ombro. A sua forma de lobo jazia pesada no tapete, o pelo negro agora limpo, o focinho prateado pelo luar da janela. O seu olho abriu-se antes que ela tocasse na ligadura. O velho sobressalto não veio. Apenas consciência. Esse era um sinal de recuperação. Era também um problema. A confiança mudava o corpo. Um paciente que confiava não só ficava quieto, deixava o seu silêncio preencher o espaço, deixava a sua respiração abrandar sob a mão de outra pessoa, parava de se preparar antes que a dor chegasse. Garrick começara a fazer as 3 coisas. Ivara registrou-a como tensão antecipatória reduzida. Ela não registrou a forma como fazia o seu peito sentir-se demasiado pequeno. Durante a ronda da tarde, um jovem batedor de fronteira chegou com uma panturrilha rasgada e uma quantidade heróica de negação. Ele insistiu que a ferida não era nada. Depois sangrou na bota de Ivara. Ela fê-lo sentar-se. O batedor olhou fixamente para o enorme rei lobo a descansar por perto e tentou endireitar-se. Garrick levantou a cabeça com majestade suficiente para fazer o rapaz esquecer a perna.
Ivara estalou os dedos antes que o batedor pudesse saudar e cair. O rapaz obedeceu. Garrick observou enquanto ela limpava a ferida, a enfaixava e repreendia o batedor por mentir mal. O rei vira milhares de soldados tratados após a batalha. Observara curandeiros a moverem-se por tendas cheias de sangue e fumo. No entanto, aqui, numa sala quente com chuva nas janelas, ele parecia testemunhar algo novo. Ivara tratava a coragem como útil apenas quando combinada com bom senso. O batedor tentou pedir desculpa por sangrar. Ela disse-lhe que o sangue era um dos poucos fluidos honestos no palácio. O rapaz riu, depois fez uma careta, depois chorou sem aviso. Ninguém o troçou. Garrick baixou a cabeça sobre as patas. Ivara viu a dor a mover-se através dele. Foi rápida, enterrada quase imediatamente, mas estivera lá. Um rei contava soldados de forma diferente de médicos. Médicos contavam corpos salvos e perdidos. Reis contavam ordens dadas antes que esses corpos chegassem. Por um momento, o desmaio, a agulha e a manta mordida desvaneceram-se. Por baixo delas, sentava-se um homem cansado dentro de um lobo ferido. Ivara terminou a ligadura do batedor e enviou-o para o setor leste com caldo. Quando se virou, os olhos de Garrick ainda estavam na porta. Ela não perguntou o que ele estava a pensar. A resposta estava escrita na linha apertada da sua mandíbula. Em vez disso, ela verificou o seu pulso e disse-lhe que a sua culpa não era um exercício de recuperação aprovado. As suas orelhas moveram-se para a frente. Tornou-se o padrão deles. Ela não consolava da maneira cortês. Não suavizava todas as pontas. Dava factos afiados o suficiente para cortar a vergonha. Depois deixava espaço suficiente para ele respirar ao lado deles. No segundo dia tranquilo, o tempo melhorou. Finalmente, a luz do sol entrou na enfermaria depois de dias de chuva. Tornou as garrafas de remédio âmbar e fez as paredes brancas parecerem quase gentis. A ala de recuperação cheirava a tapetes de palha limpos, linho fervido, vapor de menta e a esperança teimosa de pessoas a curarem-se mais devagar do que queriam. Garrick teve permissão para andar 2 vezes ao comprimento da câmara. Fez uma vez com dignidade. Na segunda passagem, uma bandeja de agulhas tilintou atrás dele. Parou tão bruscamente que as suas patas derraparam. Nessa congelou perto do armário. A bandeja tinha apenas tampas limpas. Nenhuma agulha, nenhuma dose, nenhuma ameaça além do som. A respiração de Garrick tornou-se superficial. Ivara viu o pânico subir e apanhou-o antes que pudesse tornar-se performance. Ela não chamou guardas. Ela não disse, calma. Ela não o tocou sem aviso. Moveu-se entre ele e a bandeja a um ritmo normal. Então pegou na bandeja e entregou-a a Nessa. A assistente compreendeu imediatamente e levou-a para fora da sala. Só depois do som se desvanecer é que Ivara falou. O medo chegou tarde, disse-lhe ela. A agulha já não estava lá. O seu corpo respondera a uma sala antiga, não a esta. Ele escutou. Isso importava mais do que o acordo. O enorme lobo baixou a cabeça até o seu nariz quase tocar o chão. A vergonha retornou, pesada e familiar. Ivara odiava a vergonha após o pânico. Punia um corpo por tentar sobreviver. Escreveu uma nota no gráfico enquanto ele observava. Gatilho sonoro observado. Paciente recuperado sem restrição. Depois acrescentou outra linha. Nenhum armário danificado. Os seus olhos ergueram-se. O seu focinho contorceu-se com o início de divertimento. Não era muito. Era o suficiente. Até então, Ivara começara a entender que a comédia não era o oposto da ternura naquela sala. Às vezes, era a ponte para ela. Uma observação direta podia dar a Garrick um lugar para se firmar quando a vergonha tentava engoli-lo. Uma nota de gráfico ridícula podia encolher um terror grande o suficiente para derrubar um rei. Uma piada sobre armários podia devolvê-lo ao presente mais rápido do que qualquer hino à coragem. Essa descoberta irritou-a. Significava que a sua boca, há muito acusada de causar problemas, se tornara parte do tratamento. A corte teria odiado isso. Naturalmente, a corte logo descobriu, não a parte terna. As cortes raramente notavam coisas úteis até que se tornassem inconvenientes. Notaram, em vez disso, que o rei Alfa escutava quando a doutora Nu falava.
Notaram que ele parava mensagens do conselho à porta da enfermaria se ela ordenasse descanso. Notaram que o capitão Orin obedecia aos seus sinais de mão em salas de tratamento. Notaram que o resumo suavizado de Maru desaparecera da circulação oficial e fora substituído pelo gráfico simples de Ivara. Isso foi o suficiente para deixar metade do palácio nervoso. O poder não gostava de ser registrado com precisão. Garrick curou-se rapidamente assim que o veneno de ferro lunar desapareceu. A ferida selou-se numa cicatriz escura ao longo do ombro. A sua febre permaneceu ausente. O seu apetite regressou com força alarmante. A cozinha celebrou enviando frango assado, caldo grosso, tortas de frutos vermelhos e uma nota perguntando se o rei permitia pimenta. Ivara escreveu moderadamente pimenta. Garrick escreveu por baixo, pimenta real. Ivara riscou isso. Ele escreveu pimenta soberana. Ela também riscou isso. Orin entregou a nota final às cozinhas com a expressão de um homem a carregar termos de paz. Durante esses dias tranquilos, Garrick continuou a encontrar razões para estar perto da enfermaria. A primeira razão foi uma verificação de ligadura. Isso era válido. A segunda foi rigidez no ombro, também válida. A terceira foi a preocupação de que a sua sobrancelha esquerda estivesse quente. Ivara estudou-o do outro lado da sala de exame. Ele estava em forma humana perto da prateleira de medicamentos, vestido com um casaco preto com botões de osso e fechos de ferro de lobo. Nenhum prata o tocou. Nenhuma prata tocou na sala. Parecia sério o suficiente para assinar uma sentença de morte. A sua sobrancelha, repetiu Ivara. Possivelmente um sinal de febre. Ivara olhou mais atentamente. Numa sobrancelha, Garrick permaneceu grave. Um sinal precoce. Ela pousou o rolo de ligadura. Sua Majestade, isso não é febre. Isso é tédio a usar botas. A sua expressão não mudou. Os seus olhos, sim. Calor moveu-se ali, silencioso e difícil. Ivara sentiu-o como um pulso sob o seu polegar. Ela odiou isso. A quarta visita envolveu uma pergunta sobre resíduo de tônico. A quinta envolveu um relato de que o ombro real não parecia suficientemente simétrico para a diplomacia. A sexta envolveu um pequeno corte no seu punho. Ivara limpou-o enquanto lhe lançava um olhar. Lutou contra um inimigo ou uma gaveta? Garrett olhou para o corte. Uma gaveta. Ganhou? Brevemente. Ivara amarrou o punho. Enviarei condolências aos móveis. Ele olhou para a cabeça dela curvada. Costuma suavizar o golpe? Limpei a ferida primeiro. Não foi isso que quis dizer. Ivara amarrou o curativo. É o que ofereço. A sala mudou depois disso. Não dramaticamente. Nenhum raio de luar dividiu o teto. Nenhum curandeiro deixou cair uma bandeja. Nenhum lobo uivou de trás de uma cortina. A mudança chegou silenciosamente, como o calor a regressar aos dedos após chuva fria. Ivara percebeu que começara a esperá-lo. Isso era inaceitável. A expectativa era como os médicos perdiam sintomas. Era também como salas solitárias se tornavam menos solitárias. Garrick começou a ajudar sem anunciar. Moveu caixas pesadas de medicamentos do corredor. Substituiu a bandeja esmagada por 3 de pau-ferro. Enviou novas mantas para a enfermaria, todas resistentes a mordidas de acordo com o alfaiate, o que se provou falso em um dia. Ele também moveu todas as caixas de agulhas para a prateleira mais alta. Ivara apanhou-o a fazê-lo. Ele estava num banquinho na despensa, uma mão na prateleira, uma caixa de agulhas limpas na outra. O rei de Thornaval olhou por cima do ombro sem qualquer vestígio de culpa. Inventário, disse ele. Ivara pôs as 2 mãos nos quadris. Isso é um crime tardio. Não há lei assim. Haverá quando eu terminar de a escrever. Ele olhou para a caixa, depois para ela. Eram demasiado baixas. Para quem? Garrick olhou para a caixa. Moral. Givar esperou. De quem o moral? O seu silêncio era majestoso. Ela subiu ao banquinho, tirou-lhe a caixa e colocou-a de volta na prateleira correta. Ele pareceu com dor. Terapia de exposição, disse ela. Crueldade com papelada. Ivara substituiu a caixa. Mike, muitas vezes é. A sua boca contorceu-se. O sorriso era pequeno. Ainda assim, conseguiu ser injusto. Ivara desceu demasiado depressa e quase prendeu o calcanhar no banquinho. A mão de Garrick moveu-se imediatamente, apoiando o seu cotovelo.
A sua palma estava quente através da sua manga. Ele soltou-a assim que ela se equilibrara, sem demora, sem presunção. Isso tornou mais difícil de ignorar. Cuidado, disse ele. Ivar olhou para a sua mão, depois para o seu rosto. Não use a minha palavra. Você possui cuidado nesta sala? Sim. Garrick inclinou a cabeça. Então empresto-a com gratidão. Ela deveria ter tido uma resposta mais afiada. Não teve. Pellen apareceu à porta exatamente no momento errado porque velhos médicos desenvolviam essa habilidade por despeito. Estou a interromper o romance dos suprimentos médicos? Ivara pegou num rolo de linho. Pellen recuou imediatamente. Garrick observou o ir. Move-se rapidamente. O medo preserva as articulações. Você inspira muita saúde. Ivara levantou o queixo. Sou excelente no meu trabalho. A resposta de Garrick foi demasiado suave. Eu notei. As palavras eram suaves. Não deveriam ter acertado com tanta força. Ivara desviou o olhar primeiro. Isso irritou-a. O palácio não perdeu a mudança. Os palácios eram construídos de pedra, segredos e pessoas pagas demasiado pouco para ignorar coisas interessantes. Quando Garrick assistiu à sua primeira sessão de conselho recuperada, metade dos servos tinham opiniões sobre as visitas médicas do rei. A outra metade tinha melhores opiniões e vendeu-as por bolos. O mordomo Merrill voltou com uma nova preocupação. Esperou até que Garrick estivesse em conselho, porque os covardes frequentemente compreendiam a hora. Entrou no escritório de Ivara com 2 oficiais de etiqueta e uma pasta azul selada. Ivara estava a reparar uma tala. Não, disse ela. Meu parecia cansado. Novamente, doutora. Eu não comecei. A sua cara um oficial de etiqueta fungou. Usava contas de pedra lunar e nenhuma prata. Sensato, pelo menos. Maru colocou a pasta na mesa de Ivara. O conselho reconhece o seu tratamento bem-sucedido. Que alarmante! No entanto, o seu acesso informal contínuo à sua majestade cria dificuldades. Ivara olhou para cima. Aí estava. Não rank beta. Não podiam usar isso. Os betas lideravam unidades de guarda, geriam propriedades, comandavam bandos de guerra e mantinham metade do palácio unido enquanto os alfas faziam discursos. Nenhum courtier sensato chamaria um beta baixo. Escolheram outro tom de lâmina. Informal, repetiu Ivara. Meo assentiu. A sua maneira com o rei é insuficientemente reverente. Ele era insuficientemente cooperativo. Você referiu a dignidade real como medicamente irrelevante. Ivara manteve as mãos na mesa. Ainda não desenvolveu órgãos. O oficial de etiqueta inspirou bruscamente. Mero continuou. Você escreveu vítimas da bandeja num gráfico selado. Futuros médicos precisam de avisos. Você ameaçou vacinar uma dobradiça. Ever olhou para o corredor. A dobradiça estava a proteger espreitadores. Mero advertiu-a novamente. Doutora Null. Ivara igualou o seu tom. Stuart Marrow. Ele apoiou ambas as mãos na mesa. Maru insistiu que a corte não lhe pedira para mentir. Apenas esperava que ela aceitasse que a verdade exigia a apresentação. Ivara afastou a tala. Agora a sala ficou fria. Não, disse ela. A paciência de Maros estalou. Você está a fazer inimigos. Isso não é um efeito secundário. É uma agenda. Um dia a sua perícia pode não ser suficiente para a proteger. Ivara levantou-se. Não era alta. Não era alfa. Não tinha um rosnado real nem um registro de guerra cantado por soldados bêbados, mas passara a vida a ficar entre corpos e as pessoas que queriam que esses corpos se comportassem de forma mais conveniente. Isso dava uma postura a uma pessoa. Se a corte quer um médico que elogie feridas, disse ela, encontre um. Se quer a mim, o gráfico fica verdadeiro e o meu tom permanece ligado. A porta abriu-se atrás de mim. Garrick estava ali, sem coroa, casaco preto, olhos pálidos, um ombro ainda a mover-se com a ligeira rigidez que Ivara lhe avisara aquela manhã. Claro, ele ignorara o seu limite de escadas. Ela repreendê-lo-ia mais tarde. Miau endireitou-se tão depressa que o seu colarinho quase ganhou. Sua Majestade. Garrick olhou para a pasta na mesa de Ivara. É outra tentativa de reparar a minha dignidade? O oficial de etiqueta achou o chão fascinante. Miau curvou-se apenas para o proteger. Garrick entrou no escritório. A sala pareceu menor à volta dele,
embora Avara suspeitasse que era principalmente o medo de todos os outros. A minha dignidade sobreviveu à agulha, disse ele. Pode sobreviver a um gráfico verdadeiro. Merrow engoliu. O olhar do rei mudou para Avara. Por um segundo perigoso, a sala desvaneceu-se. Nenhum mordomo, nenhum oficial, nenhuma mesa. Apenas o homem que colocara a sua pata num tapete azul e confiara nela para não transformar o medo em espetáculo. Então Garrick olhou de volta para Merrow. A doutora No fala abertamente porque exijo sobrevivência mais do que decoração. O peito de Ivar apertou-se. Mio curvou-se novamente. Claro. Também, acrescentou Garrick. Se alguém editar o seu registro médico sem consentimento, eu designá-lo-ei para inventariar todas as agulhas do palácio. O oficial de etiqueta ficou pálido. Ivara estudou-o. A expressão de Garrick permaneceu perfeitamente solene. O homem tinha armado o medo de agulhas como política. Isso era crescimento. Depois de Meo sair, Ivar fechou a porta do escritório. Então virou-se para as escadas do rei. Ele piscou. Bardon, você pegou nas escadas oeste. O seu ombro está rígido. Eu estava a defender a sua autoridade. Ava apontou para ele. O seu ombro não se importa. Garrick tentou a dignidade. Era uma escada curta. Ava bloqueou o seu caminho. A sua ferida não se impressiona com a arquitetura. A sua boca contorceu-se. Senti falta disto. Isso parou-a. Ele pareceu perceber o que disse ao mesmo tempo que ela. O escritório ficou em silêncio. Lá fora, a enfermaria movia-se à volta deles. Nessa riu suavemente de algo no corredor. Uma chaleira apitou. A água da chuva escorria pela janela em finas linhas. O escritório cheirava a papel, lavanda seca e a mordida limpa de desinfetante. Ava cruzou os braços porque as suas mãos queriam fazer algo tolo. Sentiu falta de ser repreendido? Garrick olhou para ela com a coragem controlada de um homem a enfrentar algo pior do que agulhas. Sentiu falta de lhe dizerem a verdade. Isso não foi justo. Reis não deviam dizer coisas assim em pequenos escritórios com chuva nas janelas. Ivara encontrou segurança e praticidade. Então não me dê razões. Eu tentei mal. Garrick aceitou isso. Eu sei. Estavam demasiado perto da mesa e demasiado longe do bom senso. Garrick olhou para baixo primeiro, não para longe. Para baixo para a cicatriz curada visível acima da sua gola. Passei anos rodeado de pessoas que poliam a dor até que se tornasse dever. Avara não interrompeu. Você tornou-a feia novamente. Ele disse que ajudou. A sua garganta trabalhou. Isso foi uma coisa terrível de se fazer à frente de um paciente. A dor é geralmente feia. Sim, Ivara olhou para a cicatriz. Assim são a maioria das infecções. O sorriso de Garrick quase regressou. Suspeitava que acrescentaria isso. Avar pegou no gráfico. Então a sua recuperação inclui perspicácia. O seu sorriso apareceu sem restrições. Pequeno, cansado, real. O coração de Avar comportou-se de maneira não licenciada. Ela virou-se para a prateleira. Sente-se, antes que o seu ombro real se torne um incidente público. Ele sentou-se. Isso foi pior do que o sorriso. A semana seguinte deveria ter terminado a história. Não terminou. Garrick foi declarado medicamente estável. O veneno de ferro lunar desaparecera. A ferida selara-se. A sua forma de lobo movia-se sem mancar. A sua forma humana podia sobreviver a reuniões de conselho, escadas e pimenta moderada. Ivara assinou os papéis de alta com alívio e uma dor privada que se recusou a nomear. Pacientes dispensados partiam. Esse era o ponto. Garrick não parecia familiarizado com o ponto. Voltou na manhã seguinte. Avar olhou para cima de um gráfico de joelho torcido e encontrou-o de pé na porta com o capitão Oren atrás dele. O rosto do capitão dizia que ele tinha discutido. O rosto do rei dizia que ele vencera por ser impossível. Não, disse Avara. Garrick levantou uma sobrancelha escura. Você não sabe por que estou aqui. O seu rosto sabe. Oren tossiu. Garrick entrou. Preciso de um acompanhamento. Você teve alta ontem. Os acompanhamentos seguem. Avara fechou o gráfico. Não tão de perto. Ele colocou uma mão sobre o peito. Batimento cardíaco irregular. Avara olhou fixamente para ele. Oren olhou para o teto com os olhos assombrados de um homem preso dentro de um romance que não pediu. Quando começou? Perguntou Avara. Garrick respondeu com sincera gravidade. Quando entrei nesta sala,
Nessa deixou cair um frasco de menta seca. Não se partiu. Pequenas misericórdias existiam. Ivara encostou-se na cadeira. Isso não é recaída de ferro lunar. Não. Não. Garrick manteve a sua pose séria. Qual é o seu diagnóstico? Ivara deu-lhe um. Flertar imprudente e complicado por trauma craniano recente. Orin fez um som estrangulado. Garrick parecia quase satisfeito. Tratamento. Distância e humildade. Eu sou rei. Pode-se ser difícil. Ivar empurrou a sua cadeira. Tente ambos. Ele riu então. Não uma risada de lobo. Não um ronronar enterrado. Uma risada humana, baixa e assustada. Como se tivesse escapado de uma sala onde guardava todas as coisas não aprovadas. Todos na enfermaria congelaram. Ivara queria culpar a febre pelo som. Ela não podia. Os dias depois disso tornaram-se insuportáveis de maneiras pequenas e específicas. Garrick enviou fundos de reparação para o telhado da enfermaria. Sensato, enviou novas bandejas de pau-ferro. Também sensato, enviou uma torta em forma de bandeja para pedir desculpa pela casualty da bandeja. Menos sensato. A torta tinha cobertura que dizia bandeja corajosa. Ivara ficou sobre ela na sala de descanso enquanto a equipa se reunia. Pellen limpou os olhos. Nessa, perguntou se era respeitoso comer um memorial. Ivara cortou a primeira fatia. A bandeja gostaria que estivéssemos nutridos. Ao meio-dia, toda a enfermaria amava a torta e odiava o rei ligeiramente menos. Naquela noite, Ivara encontrou uma pequena nota ao lado do prato vazio. Estava escrita na caligrafia precisa de Garrick. A torta foi ideia de Orin. Abaixo dela, Orin acrescentara uma linha. Não foi. Ivara riu sozinha na sala de descanso. Depois parou porque rir sozinha por causa da nota de um rei era exatamente como as pessoas desenvolviam complicações evitáveis. A corte percebeu de qualquer forma. Nobres sussurravam que a doutora Nu enfeitiçara o rei com palavras afiadas. Soldados sussurravam que o rei finalmente encontrara alguém pior do que um conselho de guerra. As cozinhas sussurravam que ele perguntara se os médicos gostavam de tortas de pera. Alguém afirmara que ele fora visto a ler um texto médico sobre tolerância a agulhas. Esse rumor era verdadeiro. Ivara encontrou o livro na sua câmara de conselho durante uma inspeção agendada do ombro. Estava meio escondido debaixo de um mapa de tratado. A estudar? Perguntou ela. Garrick seguiu o seu olhar e não pareceu suficientemente envergonhado. Preparação para quê? Futuros encontros médicos. Ivara estreitou os olhos. Plania ser envenenado novamente? Garrick respondeu demasiado depressa. Não. Ela verificou a ligadura. Então evite guerras de fronteira e gavetas. A sua expressão permaneceu solene. A gaveta continua sob investigação. Ela verificou o seu ombro. A cicatriz estava quente pelo movimento, mas estável. Ele tinha estado a treinar levemente novamente. Demasiado levemente para o seu temperamento, demasiado pesadamente para a sua recomendação. Praticou formas de espada. Ele desviou o olhar. O seu ombro contou-me. É desleal. Ivara prendeu a ligadura. Tem melhor senso do que você. Ele aceitou a repreensão com calma suspeita. Ivara estreitou os olhos. Por que está a sorrir? Porque você nota. As palavras eram suaves. O salão do conselho, normalmente vasto e frio, parecia aproximar-se. Mapas farfalharam na corrente de ar. Um braseiro estalou. A chuva finalmente parara lá fora, deixando o anoitecer claro e azul. A sua palma demorou-se na ligadura mais tempo do que o necessário. Então afastou-se. Todos notam o rei. O olhar de Garrick manteve o dela. Não assim. Aí estava. Nenhuma agulha, nenhum veneno, nenhum gráfico, nada entre eles além da verdade que ele aprendera com ela e agora devolvia sem disfarce. Ivara queria fazer uma piada. Normalmente conseguia. A sua boca falhou-lhe, o que parecia uma traição de uma aliada de longa data. Orin bateu a porta aberta com força desnecessária. A delegação do norte chegou. Ivara virou-se imediatamente. O seu ombro está estável. Os olhos de Garrick mantiveram-se nela e o batimento cardíaco. Orin parou. Ivara pegou na sua mala médica. Provavelmente fatal para sua dignidade, mas não para mim. Incerto. Ela saiu antes que ele pudesse sorrir novamente. Naquela noite ela não dormiu bem.
Construir a sua vida a partir de coisas úteis. Ervas, gráficos, ferramentas limpas, registros honestos, sapatos práticos. Sarcasmo suficiente para manter os nobres à distância. Compreendia perda de sangue, propagação de toxinas, curvas de febre, danos musculares e o som exato que um paciente fazia antes de mentir sobre a dor. Não compreendia querer que um rei voltasse à sua porta. Isso era inconveniente. Não. Era pior do que inconveniente. Era clinicamente tolo. Disse isso a si mesma enquanto fazia a ronda matinal. Disse isso a si mesma enquanto mudava ligaduras no setor leste. Disse isso uma terceira vez enquanto rejeitava um buquê de um duque que queria que a tosse da sua filha fosse vista antes do risco de praga de todos os outros. Então Garrick entrou carregando uma caixa de livros de registro médicos. Não flores, não joias. Livros de registro. Avara olhou fixamente. O que é isso? O seu arquivo está a pingar, disse ele. Garrick lançou um olhar à caixa. Está, pousou-a. Estes estavam no chão. Avara olhou fixamente para os livros de registro. Estavam em pilhas alfabéticas. Garrick deu um olhar grave aos papéis estragados. O alfabeto estava a afogar-se. Nessa espreitou de trás de uma cortina. Pelen apareceu ao lado dela porque a enfermaria se tornara impúdica. Garrick empurrou a caixa para mais perto. Enviei carpinteiros. Eu não pedi carpinteiros. O seu teto sim. Ivara odiou o quão boa aquela resposta era. Pelen sussurrou. Case com os reparos do telhado. Ivara apontou para ele sem olhar. Você está a uma palavra de serviço de sanguessugas. Pelen desapareceu. Os olhos de Garrick seguiram o velho médico com interesse. Serviço de sanguessugas? Onde o romance morre. Então evitá-lo-ei. A palavra romance pairou na sala como um copo caído que ainda não se estilhaçara. Nessa fugiu sem dignidade. Ivara colocou ambas as mãos na caixa do livro de registros. Sua Majestade. Garrick mudou a sua expressão. Ele ouviu o aviso. Ele também ouviu o medo por baixo dele. Isso irritou-a mais do que qualquer coisa. Eu não pretendo encurralá-lo. Ele disse que você é rei. Os cantos formam-se à sua volta automaticamente. Ele absorveu isso. Bom, deixe que ele. Então ficarei na porta, disse ele. E assim o fez. Recuou até ficar no limiar, uma mão apoiada no batente, deixando a sala aberta atrás dele. Foi uma pequena ação. Não deveria ter importado. Importou-se tanto que Ivara teve de olhar para os livros de registro. Melhor? Perguntou ele, menos alarmante estruturalmente. Garrick aceitou o insulto. Uma revisão promissora. Ela respirou uma vez, depois duas. Por que está a fazer isto? Ele não fingiu não entender. Porque penso em você quando nenhuma ferida o exige. O peito de Ivara apertou-se. Isso soa como uma condição. Eu esperava que você a diagnosticava. Lavara começou o diagnóstico. Imprudente, Garrick não o negou. Sim, continuou ela. Porque parar parecia perigoso, inconveniente. A sua resposta foi suave. Frequentemente. Avara terminou. Potencialmente incurável. O seu rosto suavizou. Eu suspeitei. Ela podia ter se afastado. Ele dera-lhe o espaço. Podia ter levantado a caixa, repreendido-o por usar demasiado o ombro, e enterrado o momento sob reparos de telhado e ameaças de sanguessugas. Em vez disso, disse a verdade. Isso foi culpa dele. Ele tornara a honestidade contagiosa. Eu também penso em você, disse ela. O rei ficou muito quieto. Pela primeira vez, ele parecia exatamente como o lobo perante uma agulha, aterrorizado, esperançoso, demasiado grande para a sala. O coração de Ivora fez algo muito pouco profissional. Então sim, disse ela. Você pode cortejar-me. Pelen aplaudiu de trás da cortina. Nessa soluçou num pano. Orin, que aparentemente estivera à porta o tempo todo, sussurrou. Finalmente. Ivara fechou os olhos. Eu vou vacinar todas as dobradiças deste palácio. Garrick sorriu. Durante 3 semanas, o namoro prosseguiu sob supervisão médica. Essa não foi uma frase oficial. Ivara usou-a de qualquer forma. Garrick visitou apenas após deveres programados. Perguntou antes de entrar nas salas de tratamento. Trouxe presentes práticos e aprendeu rapidamente quais não a faziam procurar um objeto contundente. Reparos de telhado eram aceitáveis. Novas prateleiras de armazenamento eram excelentes. Tartes de pera eram arriscadas, mas toleradas.
Um estojo de agulhas esculpido em marfim foi rejeitado porque não era prático e porque ele ficou pálido enquanto o segurava. Você comprou um estojo de agulhas e assustou-se, disse-lhe Ivara. Ele pousou-o na mesa com cuidado. O crescimento é desconfortável. Assim são as botas apertadas. Eu também não as guardo. Ele riu e substituiu o presente por um conjunto de capas de registro à prova de água. Essa ficou. O seu namoro tornou-se a doença favorita do palácio. Sintomas incluíam silêncio súbito quando Ivara entrava numa sala, funcionários da cozinha a enviar chá extra, guardas a fingir não sorrir, e o Dr. Pellen a cantar marchas nupciais enquanto classificava talas. Ivara ameaçou-o com sanguessugas 2 vezes por dia. Ele alegou que as ameaças o mantinham jovem. Garrick permaneceu digno em público, na maior parte. Durante uma reunião do conselho, Mero apresentou um protocolo de privacidade médica revisto. Era cuidadoso, preciso e não continha mentiras. A vara aprovou-o com apenas 3 correções e um comentário sobre gramática ser evitável. Garrick observou-a da cabeceira da mesa do conselho. Nenhuma coroa escondeu a sua expressão. Isso foi um erro. Um ministro do comércio relatou mais tarde que o rei Alfa olhou para a doutora Nu como se ela tivesse inventado a respiração pessoalmente. O ministro era dramático, não errado. Ivara descobriu porque Orin lhe contou. Ela acrescentou controlo de mexericos às suas recomendações de aptidão física. Ele aceitou ambos mal. Permissão não tornou o namoro fácil. Reis tinham pouco tempo e muitas pessoas ansiosas por desperdiçá-lo. Médicos tinham menos porque os pacientes continuavam a criar trabalho com escadas, facas, cavalos, queimaduras de sopa, orgulho e tempo. A vara não podia pausar uma febre para uma nota real. Garrick não podia abandonar uma petição de fronteira porque ela encontrava 10 minutos entre pontos. Aprenderam a encontrar-se em fragmentos em vez disso. Por vezes ele deixava chá de menta ao lado de um gráfico. Por vezes passeavam pela corte lunar após a última mudança de ligadura. Orin uma vez entregou um relatório de estado com uma segunda página, contendo a observação de Garrick de que o Conselho Oeste ainda temia as suas correções gramaticais. A vara guardou essa página como prova. Pellen chamou-lhe namoro preservado em âmbar burocrático. Ela designou-lhe a inventariação de talas. A privacidade provou ser ainda mais rara do que o tempo. Servos do palácio ouviam mais do que paredes e organizavam-na melhor. Sempre que Garrick entrava na enfermaria, a conversa mudava de direção. Sempre que Ivara atravessava o grande salão, os nobres estudavam as botas práticas ligadas à mulher que podia arruinar a dignidade real a 20 passos. A cantora popular compôs uma música sobre as botas do médico que devolveram o orgulho do rei ao seu devido lugar. Orin contou a Garrick que cometeu o erro maior de sorrir durante uma reunião financeira. Ao anoitecer, metade da guarda sabia o refrão. Nessa cantarolava enquanto esterilizava pinças. As pinças quase tiveram um fim trágico. Garrick complicou as coisas ao aprender a ser honesto com um entusiasmo perigoso. Um homem treinado para dar ordens não se tornou fluente em ternura de um dia para o outro. Seu primeiro relatório escrito cobria mobilidade do ombro, qualidade do sono e estado emocional como um despacho militar. Ivara leu-o 2 vezes, trancou-o na sua gaveta e devolveu uma lista de alongamentos aprovados. Ela acrescentou um aviso contra tinta que sangrava através do papel. No dia seguinte, ele enviou papel melhor. O afeto cresceu através dessas falhas práticas. Garrick tentou ajudar na enfermaria e organizou ungüentos para queimaduras por cor em vez de potência. Carregou roupa suja até que cada paciente se sentasse mais direito ao ver um rei segurando lençóis. Leu um relatório de campo de batalha para um batedor ferido e adormeceu o rapaz em 2 parágrafos. Ivara registrou isso como sedação útil. Ele objetou a nota, mas pareceu satisfeito com o batedor adormecido. Sob o rosto frio, Garrick cuidava sem adornos. Ele lembrava-se dos guardas feridos, visitava a família silenciosamente e enviava fundos de reparação sem discursos. Numa noite, encontrou a vara adormecida sobre os relatórios de alta. Cobriu-a com uma capa de lã simples, afastou a lâmpada do seu cotovelo e não deixou nota. Noutra manhã, esperou lá fora enquanto ela acalmava um velho lobo de caça,
assustado por um trovão. Ele podia ter entrado. Em vez disso, o rei Alfa ficou no corredor até o tremor parar. A vara viu-o através do vidro. Nenhum dos dois mencionou isso mais tarde. Esse silêncio fez mais estrago do que elogios. A corte ainda exigia definições. Marrow queria regras. Vale queria distância. As cozinhas queriam orientação do menu. Os soldados perguntavam se deveriam saudar a vara 2 vezes. Ela queria que todos desenvolvessem uma erupção cutânea calmante e ficassem em casa. Garrick não a apressou. Quando as fofocas se aguçaram, ele deixou espaço nas corredores cheios. Perguntou sobre prateleiras de suportes em vez de alcançar a mão dela. A sua contenção exigia esforço, e ela viu isso. Essa foi a complicação final. Yvara usou a verdade nua e crua como distância durante anos. Isso impedia os nobres de tratar a sua habilidade como um brinquedo, e os alfas de confundir gratidão com direito. A sua língua afiada era armadura, bisturi, vassoura e porta trancada. Garrick nunca lhe pediu para depor. Ele aprendeu quando uma ofensa significava irritação, preocupação ou medo demasiado terno para se mostrar. Quando reconheceu esse último significado, mudou o seu comportamento sem a expor. Isso fez com que amá-lo parecesse menos uma rendição e mais um diagnóstico preciso. Na semana da festa de recuperação da colheita, o palácio tinha recuperado o suficiente para voltar a ser tolo. As bandeiras regressaram ao grande salão. Os músicos ensaiavam marchas brilhantes. A cozinha embebia maçãs em vinho picante. A enfermaria deu alta aos últimos casos de febre da linha de batalha. O tabuleiro montado apareceu durante os preparativos. Alguém tinha fixado o primeiro tabuleiro de pau-ferro esmagado na parede da enfermaria. A sua placa de latão ainda não tinha sido instalada. Durante 3 dias, os funcionários saudavam-no ao passar. Yvara removeu 2 pequenas guirlandas de flores, uma fita matinal e uma oferenda de biscoito. O biscoito era da ala leste. Garrick negou o envolvimento. A sua negação foi demasiado suave. Yvara suspeitou de financiamento real. Também suspeitou que Orin tinha ajudado porque o capitão evitava olhar para a parede com uma disciplina incomum. O tabuleiro tornou-se um símbolo antes que alguém o admitisse. Não da fraqueza do rei, exatamente. Nem da vitória de Yvara, também. Tornou-se uma lembrança privada da enfermaria de que o tratamento podia ser ridículo e ainda assim corajoso. Os pacientes tocavam na moldura antes de procedimentos difíceis. Os guardas brincavam que se o tabuleiro tivesse sobrevivido à história, eles sobreviveriam a pontos. Nessa afirmou que o tabuleiro melhorou o moral. Yvara recusou-se a registrar isso. No entanto, parou de remover as guirlandas. Na manhã da festa, Garrick veio à enfermaria em forma de lobo para um último teste de mobilidade. Isso não era medicamente necessário. Yvara sabia disso. Ele sabia que ela sabia disso. Ainda assim, ela deixou-o andar o comprimento da câmara, virar-se, baixar o ombro e levantar-se novamente. A cicatriz flexionou-se limpa sob o pelo preto. Nenhum tremor, nenhum calor, nenhuma sombra de veneno. Quando Nessa deixou cair acidentalmente uma agulha com tampa numa bacia, Garrick assustou-se, mas não congelou. As suas orelhas flicaram para trás, depois para a frente. A sua respiração permaneceu estável. Yvara escreveu o resultado. Gatilho sonoro reduzido. Paciente não assassinou bacia. Garrick leu por cima do ombro dela em forma humana 10 minutos depois. Ele tinha mudado de forma suavemente e vestido um casaco formal preto com botões de osso e fechos de ferro de lobo. Sem prata, nunca prata. O seu cabelo estava amarrado na nuca, embora um fio já tivesse escapado. O seu rosto tinha a calma controlada de um rei prestes a entrar num salão cheio de pessoas que pensavam que o entendiam. Ele olhou para a linha do gráfico por um longo tempo. Depois olhou para o tabuleiro montado. Yvara entendeu o silêncio. A recuperação não era a ausência de medo. Era o momento em que o medo fazia o seu velho barulho e o corpo permanecia no presente. Era uma bacia a tilintar, uma respiração suspensa, uma respiração libertada. Era um rei que não assassinava utensílios de cozinha. Naturalmente, ela não disse nada disso. Ela disse-lhe que o seu ombro sobreviveria à festa se os seus pacientes sobrevivessem. Ele disse-lhe que a sua paciência tinha sobrevivido a coisas piores. Ela olhou para o tabuleiro montado.
Ele aceitou a correção sem palavras. O teste final veio na festa de recuperação da colheita. Destinava-se a honrar os soldados que regressavam, os curandeiros e a reconstrução da Guarda Sul. O grande salão ardia com lâmpadas quentes e globos de pedra de lua azul. Nenhuma prata tocou numa mesa, copo, fivela, alfinete ou faca de servir. Castiçais de latão alinhavam as paredes. Lâminas de ferro de lobo repousavam ao lado de pratos de cerâmica. O ar cheirava a carne assada, maçãs picadas, fumo de vela e nobres demais a esperar presenciar algo. Ívara usava verde escuro, porque Nessa e Pelen tinham roubado seu casaco cinzento habitual. Chamaram-lhe uma intervenção. Ela chamou-lhe roubo. O vestido era simples, alto e fácil de mover. Ela tinha insistido em usar botas. Também tinha escondido um pequeno pacote de pó de folha amarga numa manga, porque eventos formais causavam dores de cabeça. Garrick viu-a entrar. O salão notou-o a vê-la. Esse era o problema com os reis. A sua atenção tornava-se propriedade pública. Ivara atravessou o salão com o queixo nivelado e a sua melhor expressão de aviso profissional. Funcionou em metade da sala. A outra metade tinha bebido. Maro anunciou as honras. Os soldados receberam fichas de pedra de lua. Os curandeiros receberam subsídios selados. A enfermaria recebeu novo financiamento, o que fez Pelen chorar e fingir que era pimenta. Ivara recebeu reconhecimento formal pelo tratamento em condições de guerra. Ela aceitou o pergaminho. Estava atado com seda azul, não com fio de prata. Bom. Então Lord Vale, um velho conselheiro da corte com uma boca estreita, levantou-se do seu assento. Ele nunca tinha perdoado Ávara, por chamar a sua gota uma monarquia de más escolhas. Vossa Majestade, disse Vale, o reino honra a habilidade da doutora Null. No entanto, muitos se perguntam se tal familiaridade entre médico e soberano poderá borrar os limites adequados. O salão silenciou. Lá estava, não hierarquia, tom, acesso, verdade. O velho medo de qualquer um que tivesse visto o rei sem polimento. Ivara sentiu todos os olhares virados para ela. Ela podia responder. Tinha várias respostas prontas. Algumas eram até adequadas para refeições públicas. Garrick levantou-se primeiro. O raspar da sua cadeira parecia correr por todo o salão. Limites adequados salvaram a minha vida, disse ele. Vale inclinou a cabeça. Claro, Vossa Majestade. A doutora Null manteve-os quando outros queriam desempenho. O conselheiro enrijeceu. A voz de Garrick propagou-se sem esforço. Ela não lisonjeou as minhas feridas. Ela não alterou o meu registro. Ela não confundiu medo com fraqueza ou dignidade com saúde. A garganta de Ivara apertou-se. Ela odiava-o um pouco por fazer isto bem. Ele desceu do pódio. O salão abriu-se. Ninguém ordenou. Eles simplesmente moveram-se porque o poder alfa ainda funcionava melhor quando não gritava. Garrick parou antes de Ivara, deixando espaço suficiente para que toda a corte visse que ele não a oprimia. Ela viu o rei desmaiar, o lobo entrar em pânico e o homem por baixo de ambos, disse ele. Ela não lisonjeou nenhum de nós. É por isso que confio nela. O silêncio mudou, suavizou nas bordas. Ivara ouviu Nessa fungar algures perto dos bancos dos curandeiros. Ouviu Orin murmurar algo que soou como gratidão e exaustão. Ouviu Pelen sussurrar. Excelente controlo do pulso. Garrick baixou a voz, mas o salão ainda ouviu. Doutora Evera Null, posso continuar a cortejá-la abertamente? Não foi um pedido de casamento. Bom, foi uma escolha tornada visível. Melhor. Ever olhou para ele. O grande rei lobo. O paciente impossível. O homem que desmaiara com uma agulha, rira da sua crueldade, protegera o seu gráfico, comprara capas de livros à prova de água e aprendera a ficar em portas em vez de cantos. A sua resposta surgiu quente e seca. Isso depende. A corte inclinou-se. Garrick parecia apreensivo. De quê? Este namoro público incluirá menos lesões de armário? O salão irrompeu. Risos rolaram sob as vigas. Soldados bateram nas mesas. Nessa cobriu o rosto. Pelen parecia orgulhoso o suficiente para ser insuportável durante semanas. O sorriso de Garrick veio lentamente. Desta vez, ele deixou que todos o vissem.
Farei todos os esforços. Essa não é uma resposta perfeita. Garrick admitiu o óbvio. Não sou um paciente perfeito. Não, concordou Ivara. Mas está a melhorar. Os seus olhos aqueceram. Então sim, disse ela abertamente. Os aplausos começaram com os soldados. Isso importava. Eles tinham-no visto em guerra. Tinham-no visto em sangue. Eles sabiam melhor do que ninguém que a coragem tinha muitas formas. Algumas pareciam um lobo a colocar a pata num pano azul, enquanto uma médica rude segurava uma agulha. Eles também sabiam que o riso tinha impedido a enfermaria de se tornar uma sala feita apenas de dor. Cada soldado recuperado levava consigo alguma versão da história do tabuleiro. Alguns contavam na mão, alguns adicionavam armários a mais. Um alegou que o rei tinha derrotado a agulha em combate singular honroso. Ivara corrigia essa versão sempre que lhe chegava. Garrick não a corrigia. Deixava as histórias mais tolas viverem porque tornavam a verdade mais fácil para os homens assustados carregarem. Se o rei Alfa podia desmaiar, acordar, olhar para um médico e ainda assim voltar a si, então um jovem batedor podia tremer durante os pontos. Um guarda podia pedir uma cadeira antes que a perda de sangue decidisse por ele. Um tenente orgulhoso podia admitir que o cheiro da folha amarga lhe fazia suar as mãos. Isso mudou a enfermaria mais do que qualquer subsídio. Os pacientes tornaram-se menos teatrais porque o rei tinha sobrevivido a ser ridículo. Os guardas riam mais cedo. Os assistentes falavam mais depressa. Taorin começou a perguntar aos soldados feridos se preferiam coragem antes ou depois de um caldo. Ivara fingia que isso a incomodava. Incomodava-a. Isso também a deixava ferozmente, inconvenientemente orgulhosa. Garrick ofereceu a mão. Ivara pegou nela. Nenhum comando alfa pressionava o seu toque. Nenhuma reivindicação real, apenas pele quente, dedos firmes e uma promessa que não tentava possuí-la. Foi por isso que ela ficou ao seu lado. Não porque ele era rei, não porque ele tinha sobrevivido a guerras, mas porque quando a verdade o envergonhava, ele escolheu-a mesmo assim. Semanas depois, a enfermaria real tinha um telhado novo, 3 armários novos e um tabuleiro de pau-ferro sobrevivente montado na parede. Ninguém admitiu quem o montou. A pequena placa de latão por baixo lia: Primeira baixa da recuperação. Ivara acusou Orin. Orin acusou Pelen. Pelen acusou a história. Garrick negou o envolvimento com tanta dignidade real que Ivara soube que ele próprio tinha encomendado a placa. O namoro deles instalou-se num ritmo que tornou o palácio tanto mais calmo quanto pior. Mais calmo porque o rei parou de fingir que a dor era estratégia. Pior porque ele agora tinha alguém que podia dizer-lhe em público que o seu ombro odiava a diplomacia e a sua dieta tinha declarado guerra à digestão. Ele aceitou isso com mais graça do que ninguém esperava. Na maioria dos dias, numa manhã outonal brilhante, Garrick regressava à enfermaria após o conselho. Vestia preto como sempre, com botões de osso, fechos de ferro de lobo e nenhuma prata em lado nenhum. O seu cabelo tinha escapado da gravata na nuca. Os seus olhos pareciam sérios o suficiente para preocupar um médico menor. Ivara levantou os olhos do inventário. O que agora? Ele colocou uma mão na mesa de exame. Batimento cardíaco irregular novamente. Persistente. Ivara manteve a voz clínica. Localização. O seu olhar manteve-se nela. Sempre que te vejo. Nessa, do outro lado da sala, deixou cair uma colher numa bacia e fugiu. Ivara abriu uma gaveta. O rosto de Garrick mudou apenas ligeiramente, mas ela conhecia-o. Ela levantou uma agulha. O rei Alfa de Thornaval, sobrevivente de guerras, quebrador de cercos, terror dos estandartes inimigos, ficou muito quieto. Ivara sustentou o seu olhar por um segundo delicioso. Depois virou-se e espetou a agulha numa pequena almofada, presa a uma porta de armário rachada. Garrick piscou. Relaxa, disse ela. Essa era para o armário. A sua risada encheu a enfermaria. Quente, baixa, viva. Do lado de fora, os sinos do palácio começaram a dar as 12 badaladas. A chuva tinha lavado as janelas. O pavilhão de recuperação cheirava a menta, linho, folha amarga e pão fresco da cozinha. Em algum lugar corredor abaixo, Pelen ameaçava um paciente com sopa.
Oren discutia com uma dobradiça que não tinha feito nada de errado. Ivara fechou a gaveta e olhou para o homem que amava. O teu batimento cardíaco não é uma emergência médica. Garrick deu um passo mais perto, parando a distância respeitosa que tinha aprendido tão bem. Que é? Uma condição crônica? Fatal? Ivara fingiu considerar. Para a tua dignidade, possivelmente. Garrick estendeu a mão. Curável? Ela fingiu considerar com honestidade, paciência e visitas menos dramáticas. Posso prometer 2 dessas coisas. Então monitorizaremos de perto. Ele estendeu a mão. Ela pegou nela. A enfermaria real tinha visto sangue, febre, veneno, pânico e um incidente inesquecível de desmaio. Também tinha visto um rei aprender que ser conhecido não o tornava menor, tornava-o menos sozinho. Ivara apertou os seus dedos uma vez. Garrick sorriu-lhe, e desta vez, ninguém na sala fingiu não ver. O rei Alpha tinha sobrevivido a todas as guerras. Tinha sobrevivido à agulha também. O armário, infelizmente, permaneceu sob observação. Obrigado por ouvires. Se esta história te fez rir, clica naquele botão de like e subscreve para nunca perderes a nossa próxima história. Vemo-nos no próximo.